Boa noite, a gente é do primeiro período de enfermagem e fisioterapia e a gente vai entrevistar o enfermeiro Diego, que trabalha no SAMU. Diego, fale um pouco sobre você, a sua idade, um pouco da sua formação. Boa noite a todos, meu nome é Diego, tenho 29 anos, eu sou formado desde dezembro de 2014 pela Fundação Educacional de Fernandópolis, interior de São Paulo. Depois da graduação até a inserção no mercado de trabalho, eu fiz algumas especializações. Então tem pós-graduação em enfermagem do trabalho, urgência e emergência PH e docência em auditoria hospitalar também. E aí tem alguns cursos complementares como PHTLS, Stop the Blend, primeira resposta ao trauma, bastante cursinho complementar que no decorrer, até hoje no decorrer do ano aí a gente vai fazendo. Mas um de destaque hoje no serviço do SAMU é o PHTLS. Você já atuou em alguma outra especialidade fora o APH? Sim, eu atuei já como gestão na atenção primária, atuo ainda pela vigilância epidemiológica no município e no APH. O que você considera ter melhorado profissionalmente desde que iniciou a atuar nessa área? De acordo com o que a gente vai encontrando, né, os obstáculos, os desafios, digamos assim, em cada fase desses setores que eu atuei e até atuo hoje, a gente encontra desafios e a gente vai passando por eles, né? O desafio, as propostas que são impostas fazem com que a gente vá superando e buscando mais. Falando já especificamente do APH, era um ambiente que eu não tinha contato. Depois que eu adentrei ao serviço do SAMU, que a gente foi aprimorando, e daí já veio uma pós-graduação, que a gente vai conhecendo mais o serviço e se aprimorando. Então, a cada obstáculo imposto é um obstáculo, digamos, vencido, digamos assim, né? Adquire conhecimento e vai agregando valores de maneira geral. Que perfil profissional que você considera mais importante que deve ter para atuar nessa área? Na área do APH, você fala? Isso, aham. Eu acredito que, até como experiência própria, partindo do princípio de ter força de vontade, de querer conhecer, como eu tive, né? Porque não era uma coisa que eu almejava, né? Não era uma coisa que lá na faculdade, olha, quando eu formar eu quero trabalhar no APH. Isso surgiu no decorrer do tempo e eu tive a oportunidade, e depois de estar inserido no serviço eu consegui me aprimorar, além, né, já atuando. Então eu acredito que não só no APH, mas em qualquer especialidade ou área de atuação que vocês forem atuar, tendo força de vontade, disponibilidade, de querer aprender, todo mundo vai ter o perfil que quer. Todo mundo vai se adequar ao perfil necessário. No âmbito psicológico, assim, trabalhando no APH, como que você lida com essa pressão? Trabalhar no extra, né? No extra hospital, fora do hospital, fora de uma estrutura, fora de uma equipe segura, digamos assim, onde a tua equipe é limitada, onde você é o ponto de referência, isso acaba sendo uma obrigação, né? Não que você vai sair de dentro de uma ambulância já sabendo. Como eu disse, cada ocorrência é uma ocorrência e a cada ocorrência você aprende uma coisa. E essa questão dessa estabilidade psicológica talvez seja momentânea ali no local com a família. Chega aqui dentro da base, com a sua equipe, totalmente. Isso se fica muito evidente em criança. A criança pode ter N situações, mas sempre vai ser um sentimento diferente. Tá? Que agora é uma pergunta. Boa noite, a gente é do primeiro período de enfermagem e fisioterapia e a gente vai entrevistar o enfermeiro Diego, que trabalha no SAMU. Diego, fale um pouco sobre você, a sua idade, um pouco da sua formação. Boa noite a todos, meu nome é Diego, tenho 29 anos, eu sou formado desde dezembro de 2014 pela Fundação Educacional de Fernandópolis, interior de São Paulo. Depois da graduação até a inserção no mercado de trabalho, eu fiz algumas especializações. Então tem pós-graduação em enfermagem do trabalho, urgência e emergência PH e docência em auditoria hospitalar também. E aí tem alguns cursos complementares como PHTLS, Stop the Blend, primeira resposta ao trauma, bastante cursinho complementar que no decorrer, até hoje no decorrer do ano aí a gente vai fazendo. Mas um de destaque hoje no serviço do SAMU é o PHTLS. Você já atuou em alguma outra especialidade fora o APH? Sim, eu atuei já como gestão na atenção primária,
atuo ainda pela vigilância epidemiológica no município e no APH. O que você considera ter melhorado profissionalmente desde que iniciou a atuar nessa área? De acordo com o que a gente vai encontrando, né, os obstáculos, os desafios, digamos assim, em cada fase desses setores que eu atuei e até atuo hoje, a gente encontra desafios e a gente vai passando por eles, né? O desafio, as propostas que são impostas fazem com que a gente vá superando e buscando mais. Falando já especificamente do APH, era um ambiente que eu não tinha contato. Depois que eu adentrei ao serviço do SAMU, que a gente foi aprimorando, e daí já veio uma pós-graduação, que a gente vai conhecendo mais o serviço e se aprimorando. Então, a cada obstáculo imposto é um obstáculo, digamos, vencido, digamos assim, né? Adquire conhecimento e vai agregando valores de maneira geral. Que perfil profissional que você considera mais importante que deve ter para atuar nessa área? Na área do APH, você fala? Isso, aham. Eu acredito que, até como experiência própria, partindo do princípio de ter força de vontade, de querer conhecer, como eu tive, né? Porque não era uma coisa que eu almejava, né? Não era uma coisa que lá na faculdade, olha, quando eu formar eu quero trabalhar no APH. Isso surgiu no decorrer do tempo e eu tive a oportunidade, e depois de estar inserido no serviço eu consegui me aprimorar, além, né, já atuando. Então eu acredito que não só no APH, mas em qualquer especialidade ou área de atuação que vocês forem atuar, tendo força de vontade, disponibilidade, de querer aprender, todo mundo vai ter o perfil que quer. Todo mundo vai se adequar ao perfil necessário. No âmbito psicológico, assim, trabalhando no APH, como que você lida com essa pressão? Trabalhar no extra, né? No extra hospital, fora do hospital, fora de uma estrutura, fora de uma equipe segura, digamos assim, onde a tua equipe é limitada, onde você é o ponto de referência, isso acaba sendo uma obrigação, né? Não que você vai sair de dentro de uma ambulância já sabendo. Como eu disse, cada ocorrência é uma ocorrência e a cada ocorrência você aprende uma coisa. E essa questão dessa estabilidade psicológica talvez seja momentânea ali no local com a família. Chega aqui dentro da base, com a sua equipe, é totalmente. Isso se fica muito evidente em criança. A criança pode ter N situações, mas sempre vai ser um sentimento diferente. Tá? Que agora é uma pergunta. De que modo o enfermeiro pode contribuir na qualificação da sua equipe para situações onde envolva o APH? Eu acredito que provocando, estimulando os demais da equipe para que se realize, capacite, né, e aprimore as técnicas, né, elabore grupos de estudos, ou no nosso caso aqui dentro da base, onde a gente está envolvido sempre com um grupo de pessoas discutindo o caso, né. Cada equipe traz o que foi mais relevante na sua ocorrência e isso acaba sendo um conhecimento para outra, e isso favorece a construção do conhecimento sólido, né? E aí a confiabilidade, né? Que a gente acaba conquistando aqui dentro. Então acaba um sendo parceiro e incentivando o outro a procurar sempre estar aprimorando as técnicas e o domínio aí das situações. Como transparecer segurança ao paciente no caso de traumas, de múltiplos traumas? Complicado. Eu falei, cada ocorrência é uma ocorrência e cada uma com uma fragilidade diferente, né? Então, às vezes a gente tem que vestir junto com a farda uma capa e sair lá fora, né? Por mais que a gente esteja inseguro ou que a situação seja bem delicada, e a gente precisa passar segurança para a equipe, porque às vezes, na maioria das vezes, a gente tem outras equipes vinculadas a nós. No nosso caso, a Alfa, sempre o médico está com a gente, então vocês têm mais equipes vinculadas a essa equipe, então esperando que a gente vá dar a sequência de ações para fazer ou as orientações. Então, nem sempre a gente está com o psicológico tão seguro como quando a gente passa, mas a gente faz o possível, né? Que a gente é ser humano também e tem emoções, né? Então tem situações que a gente não consegue fingir que não abala. Qual conselho você daria para quem está querendo entrar nessa área, tanto o APH ou até mesmo só na enfermagem?
Eu acredito que, como tudo que a gente traça um objetivo, que a gente tenha, né, o objetivo de evoluir, a gente tem que buscar e aprimorar, né? A graduação traz, sim, uma bagagem muito grande, mas a busca aí por mais recursos, por capacitações, por especializações, por aprimoramento, só faz isso crescer mais. E quanto mais você estuda, mais domínio você tem das ações, né? Então, o conselho que eu dou é que, se tem um objetivo, que vá atrás, né? Que busque, que avance. Vai ter obstáculo, vai ter desafio, vai ter pessoas negativas no caminho, mas se tem um objetivo, vai passar e vai chegar. É isso. Obrigada. De nada. Corta. Deixa eu sair daqui. Não, pode ficar aí. Essa parte eu vou cortar fora. Bora. É só, vou botar pra gravar porque já fica tipo um making off, porque precisa ter um making off. As perguntas antes. Tá. Vocês querem dar uma olhada? Você quer dar uma olhada nas perguntas antes? Mas não tem nada muito. Não, vamos embora para daí fluir mais naturalmente. Tem uma parte ali que o pessoal colocou. Deixa eu tirar meu celular aqui de cima, senão vai ficar vibrando. Tem um pessoal que colocou, o enfermeiro, mas é porque quando eu for falando com você, eu mudo pro físio. Aqui quem montou foi o pessoal da enfermagem e acabou colocando o enfermeiro, em vez de colocar o profissional. Algumas eu dei uma lida em todas as perguntas antes, né? E até algumas perguntas que falam sobre a atuação do fisioterapeuta no APH, né? APH é atendimento pré-hospitalar, né? Eu conheço como o pré-operatório, né? Então, você falando APH, talvez eu entenda como pré-operatório. Mas vamos embora. As perguntas, em todas as perguntas, mesmo que tenha enfermagem, eu consigo responder engajando a fisioterapia sem problema. Sim, não, mas eu vou evitar falar enfermagem. Quando eu for conversar com você sobre elas, eu vou tentar jogar físio, eu vou tentar jogar na tua área mesmo, que é... Vamos lá. Mas no geral, deixa eu só me situar. Você já exerceu, já trabalhou nessa parte de APH mesmo? Eu acho que o que eles falam do APH, do atendimento pré-hospitalar, o pessoal do grupo, pelo menos, da enfermagem, eles entendem como resgate, SAMU, acidente. E você, no teu caso, você vai atuar no pós, né? Eu atuo no pré também, né? No pré também? A fisioterapia também atua no pré-operatório, por exemplo. Não em caso de trauma, né? Quando o trauma que é urgência, já vai direto para cirurgia. Mas, por exemplo, uma pessoa teve um trauma, luxação, rompimento de ligamento, qualquer outra coisa do tipo, uma própria hérnia de disco pós-impacto, ou uma síndrome do chicote, que acontece muito em batida, a gente atua no pré-operatório para a gente preparar esse corpo, esse membro, né, para a cirurgia, o que facilita o pós-operatório, né? Quando a gente pega um paciente que faz um pré-operatório clínico, dentro da clínica, seguindo todos os padrões, o pós-operatório dele é muito mais tranquilo. Ele vai levar o mesmo tempo de recuperação de alguém que não fez? Vai, porque hoje em dia a gente usa tudo meio científico, né? Eu falo que eu sou meio PBE, prática baseada em evidência, né? Tudo que eu faço aqui dentro da minha clínica é com evidência científica. Então, por exemplo, um joelho, um LCA de joelho, eu demoro 6 meses para devolver ele para o campo, para correr. E quando eu falo campo, não é campo de futebol, é o campo da vida. Sim. Só que com 2, 3 meses ele já está fazendo tudo normal, se ele fez o pré-operatório. Agora, um paciente que não fez o pré-operatório, foi direto para a cirurgia, eu tenho uma dificuldade maior ali para estar devolvendo ele. Diego, então vamos começar pelo básico. Teu nome, tua idade... Meu nome é Diego Pablo Fernandes, eu tenho 24 anos. 24 anos. A tua formação, especialização, se você puder falar um pouquinho sobre você, tua história. Sim, claro. Eu sou formado pela Universidade Norte do Paraná, sou pós-graduado em fisioterapia intensiva, propriamente UTI. Estou terminando o pós em traumato ortopédica e também sou pós-graduado em fisioterapia respiratória. Durante a minha formação acadêmica, eu publiquei 2 artigos de neuro, 2 voltados para atendimento ao recém-lesado medular e um sobre o gasto calórico de uma sessão de fisioterapia para o paciente lesado medular. Ou seja, o que a gente quis com esse estudo? Provar que uma sessão de fisioterapia conseguia evitar o sedentarismo de um cadeirante, por exemplo, que não é ativo. E há quanto tempo você atua nessa área?
Um ano. Um ano. E Um ano você formado. você já atuou Oi? em outra especialidade ou você sempre quis atuar nessa parte de traumato-ortopedia mesmo? Como eu me formei no meio de uma pandemia, né, eu jamais imaginei que iria me alocar dentro de um hospital. Então, assim, fiz todos os estágios, fiz estágio na UTI, na neuro, fiz todos os estágios corretamente, mas o meu primeiro emprego, por necessidade do hospital, por falta de profissional, foi dentro de uma UTI, com Então você já foi 21 direto leitos. para. Isso, 21 leitos, Covid, lotado, de uma coisa que eu nunca vi. Porque quando eu entrei lá, o Covid era muito novo, ninguém sabia manejar paciente, então foi uma loucura. Ali foi uma segunda faculdade para mim. Você já trabalhou com outras coisas ou você foi direto na físio mesmo? Seu primeiro trabalho já foi com físio? Não, eu fazia administração de uma empresa, Uhum, aí eu fui fazer faculdade. Aí eu só estudei mesmo, né? sim. E você, com a tua experiência que você teve no mercado de trabalho anterior à físio, é, trabalhar nessa área de traumato-ortopedia, essa área mais complicada, assim, o que mudou em você como profissional? Com a atuação que eu tinha antes, Como pessoa mesmo. totalmente, totalmente. Eu trabalhava em administração de empresas, então eu sempre tive contato ao público. E é muito diferente quando você tem que atender uma necessidade e quando você tem que dar a necessidade. Então aqui eu dou a necessidade da pessoa. Então assim, eu devolvo para ela, está faltando necessidade ali de se locomover, eu devolvo isso para ela. O atendimento ao público, quando eu falo da área administrativa, é mais coisas burocráticas, é mais. Agora, quando você está dentro de uma clínica e a pessoa assim, ela confia a vida dela em você, você tem que dar o seu máximo. Então, assim, confesso que no começo isso me pegou muito, porque como eu já vim de atendimento ao público, eu tinha uma ideia, né? Aí na hora que eu comecei a ver que as pessoas realmente vêm aqui porque elas confiam no meu trabalho, aí eu tive uma virada de chave na cabeça mesmo. Aí eu falei, não, então eu não posso fazer o arroz com feijão aqui. Então, se eu quero entregar o meu melhor, eu tenho que estudar, me aprimorar, tá me aperfeiçoando, tá sempre atualizado, né? Com o cenário científico da fisioterapia, né? Que fisioterapia, na verdade, ela é uma ciência que estuda o movimento. E você sentiu esse peso, essa responsabilidade que você falou pra mim, você sentiu ela? Senti, Realmente te senti. afetou? Assim, profissionalmente, não muito. Eu sempre fui muito seguro das coisas que eu faço, sabe? Sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu já estou seguro disso. Mas eu confesso que me afetou um pouco. Eu tive um pouco de frustração no começo ali, quando eu não via o resultado imediato. Mas depois de 3, 4 sessões, o cara já estava bem andando, ou realizando a tarefa a qual ele estava sentindo necessidade, entendeu? Então, assim, acho que o imediatismo me frustrou um pouco. Uhum. Não por falta de técnica ou conhecimento, é porque eu sou ansioso, eu queria tudo no mesmo dia que o cara saísse daqui sem dor, ou saísse do hospital andando, e não. Então, até eu entender o processo de reabilitação, foi uns 3, 4 meses de profissão. Né? Essa é uma dúvida que eu sempre tive, essa questão, esse peso psicológico que causa no profissional de acompanhar a pessoa que passou por um trauma e às vezes perdeu um movimento de algo e aquilo está afetando a pessoa no dia a dia dela, como Eu isso é para o senti profissional. Isso, eu sentia muito isso quando eu trabalhava na unidade intensiva, né, propriamente Uhum. na UTI, principalmente Covid, quando eu via que algum ajuste técnico que eu fazia no paciente ou algum tipo de mobilização não respondia. Aquilo ali me dava mais vontade ainda de fazer, estudar, procurar, mas também me dava uma falta de segurança ali para mim pisando no freio, sabe? Falei, pera, se eu fiz isso daqui deu errado, se eu avançar pode piorar o quadro. E às vezes não, às vezes você ser um pouquinho mais abusado, você pega e resolve o problema. Então, assim, É você tem isso que uma carga de precisa. responsabilidade muito grande. A carga de responsabilidade que qualquer profissional da área da saúde carrega é muito grande. E você, como físico, você acaba tendo contato com a família, familiares do pessoal. Bastante. Né? Hoje em dia eu faço bastante atendimento domiciliar, sabe? Uhum. E daí hoje eu vejo a necessidade da família na vida do paciente. Vou dar um exemplo, sem citar nomes, por exemplo, 2 exemplos. Eu atendo um paciente AVC, tem mais de 30 anos que ele é acamado, e você olha o paciente, ele é íntegro, não tem nenhuma LPP, né, lesão por pressão, o paciente não tem nenhuma deformidade óssea, e é uma família muito simples a qual atende ele, sabe? Uhum. E já de contrapartida, eu tenho um paciente que é recém lesado medular, teve uma fratura de C5 e ficou tetraplégico.
E assim, a família com uma condição super boa de dar o melhor atendimento para esse paciente. Eu chego lá, ele está num estado assim totalmente degradado. Tanto que eu até entrei em contato com a assistente social para ver se a gente pode tomar uma medida. Então, sim, eu tenho contato direto com a família, tanto dos pacientes que vêm até mim aqui na clínica, porque sempre vem um acompanhante junto, eu sempre tento tirar o acompanhante de perto e conversar só com o acompanhante para ver como que é na casa. Então, assim, eu acho que no papel da recuperação do paciente, a família tem 90%. Né? Sim. E quando o paciente passa por essa recuperação, a reação da família, isso te dá, imagino eu, isso te anima, te faz querer continuar nessa Satisfação. área. Eu acho que Satisfação, o que né? eu posso falar assim é gratidão. Hoje mesmo eu tendo um rapaz que fez uma cirurgia de joelho e rompeu os 2 ligamentos cruzados. E esse dia eu fui atender ele em campo e na hora que eu vi ele correndo, eu fiquei mais animado que ele, sabe? Então, Uhum. assim, o retorno que você tem, lógico, a gente sempre pensa no retorno financeiro, mas o retorno de gratidão que você tem não tem valor, sabe? Você vê o paciente melhorando, você vê o que você fez está adiantando, não tem valor. É muito satisfatório, assim. É uma profissão linda. Fisioterapia é muito nova, né? A gente está aí com 50, 51 anos no mercado. Se for comparar com outras áreas da medicina, enfermagem, a própria medicina, odonto, tem mais de São 500, 600 anos. milenares, né? Fisioterapia, e a gente está entrando em muitos campos. Hoje em dia o que estoura é a estética, né? Para tanto a área feminina quanto masculina, a estética está estourada. Né? Mas a parte da reabilitação também está em um auge absurdo, entendeu? E mudando um pouco totalmente da sua pergunta, falando agora da fisioterapia. Hoje em dia a fisioterapia tem uma autonomia muito grande no mercado da medicina. Hoje em dia você não precisa passar pelo médico para procurar um fisioterapeuta, você pode ir direto para o fisioterapeuta. Hoje em dia o fisioterapeuta tem a capacidade de dar o diagnóstico e o prognóstico da doença do paciente. Não, Então não necessariamente você está com dor no ombro, você precisa do acompanhamento do médico. Não, você pode vir direto para o fisioterapeuta. Então, isso que eu acho muito importante a gente estar frisando aqui é a autonomia do profissional. A gente entender que o fisioterapeuta é o profissional de primeiro contato. eu vou voltar numa coisa que você citou quando você estava falando das famílias, que para você o apoio da família ou a forma que é fora do consultório com o paciente ajuda muito na recuperação. Mas Sim. você consegue explicar para mim qual é o procedimento do tratamento de uma situação de lesão? Como você atua, o tempo, o que é importante além do apoio familiar, mas do paciente procurar como ele deve. Você entendeu a minha pergunta? Você fala assim, quando já tem uma lesão instalada ou quando o paciente já está na casa? Não, pode. Se você conseguir me explicar um pouquinho. Vou falar dos dois. Isso, um pouquinho de cada ia ser bem interessante. Então, quando o paciente está na casa, ele é dependente de uma pessoa para se locomover, fazer as mudanças de decúbito, né, que a pessoa está deitada de barriga para cima, vira de lado, do outro lado, barriga para baixo. É sempre importante estar frisando para a família a quantidade de horas correta em cada posição, posicionamento das pernas, não deixar as pernas abertas, colocar travesseiro, mudar travesseiro. Por quê? Porque se a pessoa ficar muito tempo numa posição, ela começa a ter deformidade óssea. Tem uma lesão que a gente chama de calcificação heterotópica. E o que é essa calcificação heterotópica? Você fica muito na posição, começa a juntar cálcio ali, então é como se a sua articulação virasse um osso apenas, é como se o fêmur e a tíbia fossem um só, sabe? Então a gente está sempre frisando esse papel importante para a família, de estar sempre mexendo, né, virando o paciente, porque assim, se eu pego um paciente hoje em dia acamado, e ele está com uma ferida, está com uma escara ali no bumbum, na área sacral ali. É um paciente que provavelmente eu não vou mobilizar. Pelo seguinte motivo, durante a mobilização, como ele não tem controle, ele pode estar evacuando, urinando e pode estar indo para essa ferida e pode causar infecção. Ou se o paciente ele ainda tiver sensibilidade naquela área, né, que quando a gente vai avaliar, a gente usa os dermátomos e miótomos para avaliar as áreas afetadas pela neuro. Se ele ainda tiver, vai doer muito, pode piorar, pode ajudar a abrir a lesão. Então, assim, a gente sempre orienta a família para evitar esses casos, porque uma pessoa com lesão, se for uma lesão muito extensa, você não tem como mexer.
Então, aí que o paciente, ele cai num abismo. Fez uma lesão, o fisioterapeuta não mexe, porque não pode. Não é contraindicada, mas por bom senso você não mexe, porque pode causar uma infecção. Mas se o paciente estiver evacuado, ou qualquer outra coisa, urinando, é muito comum isso acontecer. Então, você acaba não mobilizando, aí o paciente só vai definhando até chegar a um estado crítico de ter que ir para o atendimento hospitalar. Você disse para mim que você atuou no hospital, na área de tratamento intensivo. Isso. Isso. O quão importante é a atuação do fisioterapeuta nessa área? E se você puder incluir também como é trabalhar juntamente com os outros profissionais dessa área, com o enfermeiro, com o médico, com... O atendimento multidisciplinar, né, que envolve todos os profissionais da saúde, ele é muito importante. Tem que haver uma comunicação muito boa com a equipe. Ali no Hospital Regional, a gente tinha uma comunicação muito boa entre os médicos, enfermeiros, os técnicos, o assistente social. Então, a gente sempre estava em contato. A atuação do fisioterapeuta no unidade intensiva é de suma importância. Por quê? Porque é você que vai mobilizar aquele paciente. Se o paciente estiver em ventilação mecânica, é você que vai fazer os ajustes da ventilação do paciente, é você que vai regular a quantidade de ar que entra, que sai. Isso nós estamos falando dentro de uma unidade intensiva. É você tirar o paciente do leito, colocar ele na cadeira, levar o paciente para tomar um sol. Isso é toda a importância do fisioterapeuta, devolver as funções. Quando o paciente já sai da unidade de terapia intensiva, ele geralmente vai para o quarto, para a enfermaria. Ali que você tem que dar o seu máximo, porque ali é o paciente que ficou 20 dias acamado no UTI, estava entubado e acabou não tendo mobilização. Então, você tem que correr atrás desses prejuízos lá em cima da enfermaria. Aí ele não se faz um trabalho mais intenso, um trabalho de mobilizações passivas, ativas, até tirar o paciente do leito, fazer o paciente sentar sozinho. Sentou, a gente tenta levantar. Levantou, a gente começa a deambulação. Anda um passo, senta. Anda 2 passos, senta. Então, assim, é de suma importância. O paciente que tem um atendimento de fisioterapia dentro do mundo da terapia intensiva, no quarto da enfermaria, quando ele sai do hospital, ele sai como ele entrou. Sem a doença, é claro, né? Mas ele sai andando e fazendo todas as atividades da casa. Ele não se torna um paciente dependente de alguém. Massa, muito, muito interessante. Eu vou puxar uma questão que eu não sei... Eu não sei se é da tua vivência, eu não sei o quanto você entende sobre essa área, mas você conhece ou você já ouviu ou já leu sobre a implantação do enfermeiro no SAMU, no resgate de vítimas? Você conhece algo sobre Do físio? Do físio, isso, perdão. Eu já li e também acho super válido, acho super necessário. Hoje não é por usual. Exemplo, hoje não tem. Uhum. Pelo menos no estado do Paraná não tem. Eu sei que no estado de São Paulo já tem. Ah, Em algumas ambulâncias do estado de São Paulo. Eu não sei como que é dividido, se é igual aqui no Paraná, em Alfa, enfim. Não sei como que é lá, mas eu sei que lá tem. Lá tem até fisioterapeuta para resgate aéreo. E qual Bem que é a opinião bacana. sobre isso? O que você acha disso? Eu acho super necessário, porque, por exemplo, vamos pensar num trauma com múltiplas vítimas, né? Enquanto o médico está fazendo o primeiro atendimento, o fisioterapeuta pode estar estabilizando uma luxação, pode estar fazendo a mobilização cervical de um paciente para que ninguém chegue, mexa e acabe piorando a lesão, pode estar colocando uma tala, e em casos mais graves, né, que precisa fazer uma intubação de emergência ali, o fisioterapeuta está junto para fazer o controle da ventilação. Então, acho de suma importância, assim. Infelizmente, não é a nossa realidade, mas eu acho que está breve aí para ser. Você acredita que a tendência é que caminhe para esse lado realmente, que seja... Sim, como eu comentei no início, a fisioterapia, a gente está entrando em várias áreas, e quando eu falo entrar em várias áreas, a gente não está invadindo nenhuma profissão, a gente está entrando apenas em áreas que a gente adaptou a atender. Se a gente tem a preparação teórica e prática, eu acho que a gente pode estar atendendo, sim. Hoje em dia eu sei muito bem mobilizar e imobilizar uma cervical em caso de trauma, caso o paciente tenha algum estiramento ou qualquer tipo de luxação, eu sei fazer uma tala gessada, eu sei fazer tudo. Claro que tem a parte da enfermagem, que é de suma importância também, acredito eu que num atendimento de emergência, a atuação do médico e do enfermeiro ali são os primordiais, mas o fisioterapeuta vai logo atrás, né?
é o que você falou, evitando que tenha uma piora na situação no quadro, né? Evitando que algo Isso, mais grave aconteça, né? isso. É interessante, eu concordo plenamente com você. Eu já tinha essa opinião também. Eu queria saber a opinião de um profissional da área mesmo. Mas eu também, eu li alguma coisa sobre isso também. Eu também acho extremamente necessário e também eu concordo que o futuro vai ser esse mesmo. Eu acho que o caminho Sim, sim. vai Eu ser esse falo que a mesmo. área da saúde está em ascensão, assim, todo mundo que me pergunta se tem dúvida, eu falo, cara, se você, não faça por fazer, mas se você já tem um pezinho ali dentro da área da saúde, faça. É muito satisfatório, é muito bem remunerado. A gente não pode deixar de falar da remuneração, infelizmente não. A gente vive disso, né? Mas a parte satisfatória é muito boa, muito bom você ajudar o próximo. Né, você acredita que é necessário ter um perfil específico para atuar nessa área, tanto na físio como na físio na área traumato-ortopédica, que eu acho que, como a gente conversou antes, deve ser Sim. psicologicamente afetar um Ó, pouco o profissional? hoje em dia, quando vem, eu mesmo, eu estou me fazendo pós em traumato-orto, mas meu coração é da neuro. Uhum. Eu amo neuro, quero me especializar em neuro, quero fazer o meu mestrado voltado para neuro. Tenho 2 artigos publicados sobre neuro, então eu sou da neuro. Então eu fui para atuar no hospital, eu não tinha perfil para o hospital, eu acabei desenvolvendo. Eu achei que eu não ia ter perfil para clínica, e nossa, hoje eu me dou super bem, recebo vários elogios, tenho muito paciente, graças a Deus hoje eu não tenho mais agenda, sabe? Uhum. Então assim, você vai se adaptando. Tudo que você faz com carinho, você se adapta. Eu acho que assim, não existe perfil. Existe a pessoa ter força de vontade para ela buscar estudar, se aperfeiçoar na área, porque dá certo. Não tem como dar errado. Se você foca, dá certo. Eu acho isso que você falou extremamente importante, porque eu mesmo conheço pessoas que se pautam nessa questão de eu não tenho perfil para isso, eu acho que eu não Tem. conseguiria atuar nisso, mas eu concordo com você, eu acho que se você Olha, tem interesse. eu vejo o perfil assim. Quando eu me formei, formou uma amiga minha comigo e ela dominava em estágio, fera. Eu colava dela. É fera, muito boa. Tenho ela como um exemplo assim para mim. Só que ela não é nada clínica. Hoje em dia ela foi para a área da pesquisa. Ela está terminando o doutorado dela e vai fazer o pós-doc e ela faz pesquisa. Então, ela foi para a área da pesquisa. Eu acredito que tem 2 perfis, a pessoa que é clínica e a pessoa que é pesquisa. Mas nada diferencia você fazer um pouco dos dois, sabe? Eu acho que existem esses 2 tipos de perfil. Eu vi ela, assim, na faculdade, perdão da palavra, uma puta profissional, boa, e aí quando ela se formou mesmo, que ela atuou no mercado, ela não gostou e foi para a área de pesquisa. E está se dando super bem na área da pesquisa. Como comentei, Sim, fisioterapia é muito novo, então tem muita coisa para pesquisar, muita coisa, tem muito campo. com certeza. Que conselho que você daria para alguém que pensa em atuar nessa área de traumato? Apesar de você dizer que a tua área é que você É, prefere a de neuro, neuro. desanimou o Ela pessoal tem que um está procurando? traumato-orto, gosta demais de traumato-orto, mas ainda voltado para o esportivo, mas o meu coração é da neuro. Cara, eu acho que tem que ir mesmo, é uma área que está crescendo muito, é uma área muito boa, uma área muito interessante. A traumato-orto não é feijão com arroz, você pode estar sempre inovando dentro dos meios científicos, você pode estar sempre fazendo coisa nova. Então, assim, é uma área que está em ascensão absurda. E Desafio assim, constante. oi, Desa- isso. E a pessoa que quer ver a evolução do paciente, realmente vai para traumato-orto, é muito bom. E a pessoa que não gosta do paciente, não gosta do atendimento, fisioterapeuta do paciente, tem que ir para traumato-orto, que daí você pega 2 lesados ali de joelho e coloca os 2 para trabalhar junto. Coloca os 2 no campo. Daí você E muda tudo. você devolver a pessoa para o esporte dela é muito bom. Eu devolvi um rapaz também, LCA, ele joga jogador de bola amador aqui de Telecom. E hoje em dia eu falo para ele, fala, cara, o joelho que eu mexi é melhor que o outro. E ele fala, cara, com certeza. Então você tendo esses feeling, esses feedback, vale a pena. Beleza, concordo. O que você, para concluir a nossa conversa, que eu acho que foi extremamente. Vai somar pra caramba pra todo mundo
da turma, o que você quer dar esse recado pro pessoal que está começando agora, está no primeiro semestre de físio, estão começando a pensar nas áreas que querem seguir, estão começando a pensar no como querem atuar. O que você diria para esse pessoal? Para nós, no caso. Primeiro, fujam dos placebo. Busquem sempre fontes científicas, busquem sempre estar se atualizando. Fisioterapia é uma área muito nova, tem muito mercado para todo mundo. Vocês estão se formando em Telêmaco Borba, não sei quantos de vocês vão continuar aqui. Alguns são do Embaú, Tibagina, não sei quantos vocês vão continuar aqui, mas se vocês ficarem aqui, o mercado está bombando, tem muita área boa para vocês atuarem. Tem muita vida para ser cuidada. E vocês que estão no primeiro ano, estão se formando agora, façam com amor, façam com carinho. Aprendam muito anatomia. Eu tive que, depois que eu me formei, eu tive que revisar todos os meus livros do primeiro e segundo ano. Todos. Eu tive que revisar todos. Porque eu falava, primeiro e segundo ano da faculdade. Cara, na hora que eu precisei palpar um músculo ali para avaliar meu paciente, eu peguei e falei, não. Aí eu fui lá no meu Sabota e li tudo de novo. Então, assim, tudo que vocês aprenderem, vocês vão usar sim. Claro que algumas pessoas vão usar mais, outros vão usar menos, né? Mas, e façam tudo com amor, com carinho, porque o paciente não está te procurando porque ele quer. Eu gosto de frisar isso, ele está te procurando porque ele precisa. Ninguém vem aqui, até hoje ninguém veio aqui na minha clínica e falou, eu quero fazer fisioterapia. Por quê? Não sei, só quero fazer. Não. Sempre vem com uma queixa de dor, sempre vem com alguma coisa que está incomodando, e na hora que ele sai do consultório sem dor, aí vale a pena, aí você viu que tudo valeu a pena. Vou complementar o que você disse, com o que eu entendi do que você disse. Então, basicamente, não tenha medo. Não tenha medo de estudar, não tenha medo de incomodar, não tenha medo de pegar uma situação complicada e tentar resolver. Vou dar um spoiler para vocês, fisioterapia tem muito cálculo. Tem muito cálculo. E depois de formado, estudem, nem que seja um curso online, um livro, estudem, não parem de estudar, tá sempre mudando as coisas. Você assustou boa parte da turma, agora vai querer desistir, pode ter certeza. Já tô adiantando já, né? Mas vale a pena, é muito gratificante, é muito bom. Diego, cara, foi muito, muito gratificante a conversa, eu gostei pra caramba. Nossa, eu que agradeço. Eu tenho certeza que tirou a dúvida de muita gente. Show. E tô à disposição de todo mundo. Até eu, que a traumatortopedia não era uma área que me interessava muito, vendo você falar sobre, eu admito que eu coloquei um pezinho ali e achei interessante. Achei bem interessante. Show. E muito obrigado, te agradeço. Você quer fazer eu que agradeço. um jabá teu aí, fazer uma propaganda tua pro pessoal? Gente, quando vocês quiserem vir conhecer o consultório aí, não precisam me fazer nenhum procedimento, não, mas se vocês quiserem vir acompanhar algum dia, é movimento certo. E quem sabe, quando vocês estiverem no terceiro ano, vocês vão estagiar aqui comigo. O Crefito só libera no terceiro ano, gente. Mas se estiver passando aqui por perto, movimento certo, clínica integrada. Aqui tem fisioterapia, pilates, psicólogo, tem uma gama de profissionais. E vem aí, uma hora, se chegar, eu tô atendendo, vocês acompanham o atendimento. Vai ser bem bacana receber vocês aí. Pode vir até a gente aqui. Cara, obrigado de verdade. Eu que agradeço. Não tenho ideia do quanto essa conversa vai ser importante pro nosso pessoal. Show, perfeito. Beleza? Muito obrigado. Valeu, cara. Eu gravei tudo que a gente conversou. Eu vou, talvez eu corte um pedacinho ou outro. Show. Quando você estava falando, eu não sei se você percebeu que às vezes eu estava olhando para o outro lado, mas não se preocupe que o software, quando você está falando, ele vai focar na tua cara e ele vai me apagar. Então não vai aparecer. Show, tranquilo. Você vai ficar falando só você, focado. Quando eu falo, a câmera muda para mim. Então, perfeito. Por isso que às vezes você estava falando, eu estava lendo aqui a próxima. Para eu me situar em qual o caminho. E teve muita pergunta, se você dá uma olhada, que eu nem fiz, porque enquanto você falava sobre uma coisa, você já explicou a outra pergunta. Beleza. Você já foi puxando uma na outra e ficou perfeito. Se precisarem de mais alguma coisa, podem pedir que eu dou um jeito. A princípio, eu falei pra Bia aparecer junto, mas acho que ela ficou com vergonha. Obrigada. Tá bom? Valeu, amigão. Valeu, gente. Obrigadão. Tchau. Até mais. Tchau, amigo. Falou.